Como parte das comemorações aos 50 anos do CCUEC, que será comemorado em 10 de novembro de 2017, a presente cerimônia tem por finalidade inaugurar a Galeria dos Superintendentes do CCUEC. O Centro de Computação iniciou as suas atividades em 10 de novembro de 1967, com o nome de Centro de Processamento de Dados. Nessa época, ficava instalado no prédio onde funcionou até 2014 o Colégio Técnico da Unicamp, Cotuca. Ligado à Faculdade de Engenharia da Unicamp, ainda não existia como unidade. Contava apenas com o computador IBM 1130 e atendia basicamente às atividades de ensino no que se refere ao processamento de trabalhos dos alunos. Seu diretor, na época, era o professor Alfredo Fernandes de Almeida. Em 1969, passou também a servir à administração, processando a folha de pagamento dos funcionários. Em 15 de abril de 1969, com a publicação da portaria GR 31/69, o Centro de Processamento de Dados da Unicamp foi promovido a Centro de Computação, que em 1971 tornou-se um órgão subordinado ao Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, IMEC. Nesse período, já estava instalado no campus da universidade e o seu diretor era o professor Odelar Leite Linhares. Em 1973, o Centro de Computação passou a ser subordinado diretamente à reitoria, ficando assim até 1998, quando ocorreu a sua vinculação à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário, PRDU. Em maio de 2013, foi instituída a Vice-Reitoria Executiva de Administração, VREA, e o CCUEC ficou subordinado a ela, permanecendo assim até os dias atuais. Na década de 70, quando o Centro de Computação ganhou a sua autonomia, o seu diretor era o professor Nelson Castro Machado, que ficou no cargo até 1987. Os superintendentes seguintes foram professor Luiz Roberto de Castro Siqueira, de 1987 a 1990, professor Hilton Silveira Pinto, de 1990 a 1998, professor Hans Kurt Edmund Lisenberg, de 1998 a 2002. Professor Luiz Eduardo Busato, de 2002 a 2005. Professor Marco Aurélio Amaral Henriques, de 2005 a 2013. E professor José Raimundo de Oliveira, a partir de 2013. O CCUEC hoje conta com 116 funcionários divididos nas seguintes áreas: área de desenvolvimento de sistemas, produção e software, infraestrutura computacional administrativa, assessoria e planejamento e superintendência, e tem contribuído direta e indiretamente com os objetivos de ensino, pesquisa e extensão da universidade, ajudando na formação dos profissionais que a sociedade tanto necessita. Agradecemos a presença do senhor Alfredo Almeida e família, representando o professor Alfredo Fernandes de Almeida. Agradecemos a presença do senhor Luiz Roberto e família, representando o professor Luiz Roberto de Castro Siqueira, professor Hilton Silveira Pinto, professor Hans Kurt Edmund Lisenberg e professor Marco Aurélio Amaral Henriques. Agradecemos também a presença de todos os colaboradores aqui presentes. Convidamos o professor José Raimundo de Oliveira, superintendente do CCUEC, a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Eu cumprimento de uma forma muito especial aos nossos diretores e superintendentes que nos antecederam e os seus representantes, né? Cumprimento também a todos que estão presentes, né? A todos os colegas colaboradores aqui do Centro de Computação.
Bom, é com prazer que nos reunimos aqui hoje para a inauguração da Galeria dos Superintendentes do Centro de Computação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Logo que eu assumi a superintendência, senti uma necessidade de destinar um espaço para instalar a galeria de quadros de seus ex-diretores e ex-superintendentes. Recentemente, na preparação desse evento, me foi perguntado: qual o objetivo dessa galeria? Bom, puxa vida. Mineiramente eu pensei comigo, isso é óbvio, pois é muito comum que as instituições, as escolas, os tribunais, ministérios, secretarias, batalhões, os seus órgãos, os seus departamentos possuem espaço onde são exibidos nomes e imagens de seus ex-dirigentes. Mas a pergunta me fez matutar, ou seja, mineiramente refletir sobre por que se faz isso. Bom, pensei, tem um sentido de perpetuar a participação daqueles que marcaram um ciclo. Ele vai estar sempre presente acompanhando nossas atividades. Não é nada fácil dirigir uma instituição como a nossa. Sendo assim, é justo manter essa galeria junto a esse auditório, onde, em geral, acontecem eventos festivos e agradáveis. Eu não colocaria essa galeria junto ao às nossas oficinas, Essa galeria tem o intuito de acender na memória daqueles que doravante visitarem o nosso centro a relevância dos trabalhos desenvolvidos por aqueles que hoje são os nossos homenageados. Ainda na busca da resposta àquela reflexão, eu encontrei um discurso de um desembargador, Dr. Getúlio de Moraes, que nesse discurso eu retirei um trecho onde ele cita a palestra Rostos, Governança e Memória, do historiador português Antônio Nunes, feita em 2012. Vamos copiar aqui exatamente o trecho. Abre aspas. Perguntou o palestrante: onde situar as origens dos retratos dos que governam? E o palestrante mesmo respondeu: a necessidade de registrar os personagens da história remonta a 2700 a.C., junto às primeiras civilizações da Mesopotâmia e da bacia do Mediterrâneo. Esculpiam-se esfinges em pedras, depois, com séculos, representaram-se as personagens em madeiras seculares e em pinturas a óleo. Os séculos se passaram e tivemos então os retratos. Nesta mesma palestra, o historiador português sintetiza as funções a que esses retratos são chamados a desempenhar. Primeiro, perpetuar a memória fisionômica do titular de um determinado cargo. Exprimir valores de exemplaridades. Testemunhar pública gratidão a uma personalidade ou uma gestão considerada invulgar. Fecha aspas. Achei que essa definição é bem própria para isso que nós estamos inaugurando hoje, Na sequência, eu vou tentar fazer aqui um breve resumo do período de gestão de cada um dos nossos homenageados. Eu tenho consciência que muito mais foi feito, mas de antemão peço desculpa por uma eventual omissão. Afinal, nós pegamos os relatórios das gestões e tentamos tirar algumas palavras-chave, Não vamos aqui repetir todo aquele relatório. Primeiro, o professor Alfredo Fernandes de Almeida, que, como já foi dito, esteve à frente do Centro de Processamento de Dados da Faculdade de Engenharia da Unicamp entre 1967 e 1969. O professor Alfredo foi um pioneiro.
eu não quero parecer mais jovem do que eu sou, mas nessa época eu devia estar jogando bolinha de gude, né? Então eu imagino que nessa época, né, ele, como pioneiro, ele deve ter enfrentado diversas dificuldades, diversas incompreensões motivadas exatamente pelo ineditismo, né, de se colocar um centro de processamento de dados numa escola de engenharia. Então, o professor Alfredo ele pode ser considerado, então, repito, né, um pioneiro, né, num tempo em que o computador ainda era chamado de cérebro eletrônico, né. Ele conduziu a instalação do chamado Centro de Processamento da Faculdade de Engenharia. Esse centro de processamento ficava ali na rua Culto à Ciência, onde até 2014 funcionou o Colégio Técnico da Universidade de Campinas. Contava apenas com um computador IBM 1130 e atendia basicamente as atividades de ensino. Até que em 1969 ele passou também a servir a administração, processando a folha de pagamento dos funcionários. A partir daí, coitado do centro de computação, né? Na sequência, o professor Odelar Leite Linhares, que esteve à frente do Centro de Processamento da Faculdade de Engenharia entre 1969 e 1972. Na sua gestão, o Centro de Processamento de Dados passou a ser denominado Centro de Computação da Universidade Estadual de Campinas, CCUEC. E também na sua gestão ele veio para o campus aqui de Barão Geraldo, né? E ficou subordinado ao Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, o IMEC. O terceiro diretor foi o professor Nelson Castro Machado, que ficou aqui de 1972 até 1987. Em 1973 ele passou a ser vinculado diretamente à reitoria. Na sua gestão, o Centro de Computação ganhou um prédio novo localizado no Instituto de Matemática, entre o Instituto de Matemática e o Instituto de Física. Foi adquirido em 1972 o sistema Digital DEC 10, o DEC 10, né, o famoso DEC 10, que trazia uma tecnologia de uso chamada time sharing, que era uma coisa muito avançada para a época, permitiu a instalação de forma distribuída de mais de 40 terminais pelo campus, além da utilização convencional, tanto para pesquisa quanto para administração. Na sequência, nós tivemos o superintendente Luiz Roberto de Castro Siqueira, que esteve à frente aqui do centro entre 1987 e 1990. Ele conduziu a automatização de diversos processos administrativos da Unicamp, entre acadêmicos, né, o processamento das matrículas, das atividades acadêmicas, até os sistemas de recursos humanos. Na sua época, mais de 100 profissionais foram contratados aqui para o CEM. Foi um grande crescimento do Centro de Computação. Algumas palavras assim que são siglas, né? O IBM 3090, o computador dessa época, o CDC Cyber 180, também dessa época. Nessa época foi desativado aquele computador, o DEC 10, foi desativado nessa época. Foi construída a sala de micros com 41 computadores de 8 bits, 27 computadores de 16 bits e 9 impressoras. Era um centro que os alunos podiam utilizar os computadores para os seus trabalhos acadêmicos. Também dessa época iniciou-se o uso
da rede acadêmica mundial chamada BitNet. BitNet é antes da internet, né? BitNet era uma rede acadêmica, como eu disse, que congregava grande número de universidades. Nessa época, eu estava na Inglaterra e eu me vanglorizava de poder falar com os colegas aqui na Unicamp todo dia. Era um fenômeno isso. Bom, também na época do professor Luiz Roberto Siqueira, teve o início a elaboração da proposta para o Exim Bank, que visava a modernização da rede local da Unicamp. Na sequência, tivemos o superintendente professor Hilton Silveira Pinto, desculpe, de 1990 até 1998. Na sua gestão, o CCUEC mudou para essas instalações aqui, né? Foi feita uma reestruturação da rede Unicamp, houve um grande apoio à constituição do data center do Hospital das Clínicas, a instalação do Senapad, a instalação das alfas, máquinas, computadores alfas, né? Os servidores Sun Ultra 5000, Sun Ultra 3000 e Sun Ultra 143. A migração do computador IBM 3090 para o IBM 9021. Foram iniciados diversos sistemas de informação via web. Por exemplo, as primeiras versões do CPEX. Na sequência, outro professor foi nosso superintendente, professor Hans Kurt Edmund Liesenberg, de 1998 a 2002. Destaco o programa Ano 2000 do governo do Estado, o temor do bug do milênio, que deve ter dado algumas preocupações a todos aqui, né? O downsize do IBM 9021 para uma nova plataforma em ambiente Unix. O estabelecimento de um helpdesk, o que hoje se transformou no SAL, o Serviço de Atendimento ao Usuário. A definição de um grupo de segurança, que veio a se transformar num C-Search nosso. A elaboração do PATC, o Plano de Atualização Continuada. O Plano de Atualização Tecnológica Continuada, né? O apoio à implantação da equipe de ensino à distância da Unicamp, hoje o GGTE. Continuando, entre 2002 e 2005, nós tivemos como superintendente o professor Luiz Eduardo Busato. Na sua gestão foi concluída a obra de uma nova ala em 2003, totalizando 700 metros quadrados de área construída. Nesse espaço foi instalado o projeto EAD, né, a CGI, o Senapad, além de uma sala de treinamento, um mini auditório, uma sala de videoconferência e uma sala de gravação. Foi iniciada a migração de sistemas corporativos para a tecnologia JBoss. Foi também proposto um novo modelo de desenvolvimento de sistema. E estabeleceu-se um grupo de trabalho para autenticação centralizada. O nosso... entre 2005 e 2013, nós tivemos como superintendente o professor Marco Aurélio Amaral Henriques. Destaquei aqui o estabelecimento do CONTIC e da CETIC, a definição do Comitê Gestor e Técnico da Rede Comep, a negociação para os links de 40 GB, a melhoria da rede de dados, conexões redundantes com algumas unidades, a transferência da telefonia para o centro de computação e a modernização da telefonia, tanto fixa quanto móvel,
a implantação da autenticação LDAP para sistemas corporativos e para a rede sem fio, a adesão ao consórcio EduROM, a implantação de solução de transmissão de eventos ao vivo sem limitação de número de participantes. Por exemplo, nós tivemos recentemente uma sessão do Consul que teve simultaneamente audiência de mais de 1.200 espectadores. Bom, com isso eu encerro esse breve histórico. Mas ao encerrar, pude constatar que o CCUEC teve a sorte de ter suas sucessivas gestões sempre atuando de forma construtiva. Ou seja, o trabalho de uma gestão era sempre somado positivamente ao que tinha sido feito pelo seu antecessor. Diferente de muitas gestões políticas, né, nunca tivemos uma ruptura destrutiva do trabalho já realizado. Essa nossa galeria, que nós vamos inaugurar daqui a pouco, é uma homenagem muito simples, muito singela, mas é justa a todos que fizeram parte dos 50 anos da existência do nosso centro. Os quadros e os nomes dos ex-diretores, dos ex-superintendentes do nosso CCUEC simbolizam não só o devotado trabalho do homenageado, mas, peço licença a eles, simbolizam também o trabalho de todos aqueles que com eles colaboraram. Essa nossa homenagem, como já foi dito aqui, é parte da nossa comemoração dos 50 anos do Centro de Computação, que serão completados em novembro do ano que vem. Até lá estaremos usando, junto ao nosso logo, o numeral 5.0. 5.0 é porque todo jovem de meia idade, percebam no jovem, né? Todo jovem de meia idade costuma colocar a sua idade como sendo 5 ponto qualquer coisa, 5.1, 5.2, 5. Né? Isso ele faz na tentativa de se comparar com um potente carro com motor de 5 litros de cilindradas. Né? O CCUEC, então, esse jovem de meia idade, né? Mas o numeral aqui, no caso do CCUEC, também pode ser lido como o Release Zero da Version 5 do centro, com a tentativa de dizer que ele está sempre sendo atualizado. Numa área tecnológica tão competitiva como aquela que nós vivemos, nem sempre temos tempo para reverenciar o passado. Mas, para encerrar, eu lembro da fala do ministro Nilson Naves, que sobre essa relação com o passado disse certa vez: vivemos olhando para frente, mas somos memória, fazemos história. Contem-na, sempre e sempre, por favor. Obrigado a todos. Dando continuidade ao nosso evento, convidaremos os superintendentes e representantes a fazerem uso da palavra e, na sequência, uma foto-recordação. Convidamos o senhor Alfredo, representando a família do professor Alfredo Fernandes de Almeida, a fazer uso da palavra. Bom, boa tarde a todos. Com muita emoção, muita satisfação, a gente vive esse momento especial, até porque foi meu falecido pai, e hoje eu estou com meu irmão, estou com meu irmão Rodrigo, estou com a minha sobrinha, filha do Rodrigo, a Isabela, que veio representando a família, e realmente é uma homenagem que a gente entende muito justa, porque tínhamos realmente nosso pai um grande líder, uma pessoa muito decidida, muito empreendedora, que saiu lá de São José dos Campos, realmente há 50 anos atrás, de onde nós viemos no dia de hoje, especialmente aqui para ter essa acolhida extremamente agradável. E ele veio realmente, como bem disse, o nosso atual superintendente, num grande desafio, né? Ser o pioneiro
desse centro que realmente hoje se transforma numa grande referência para o nosso país. Então, foi realmente um tempo desafiador. Eu lembro, eu tinha 0,7. Estou com 5,6 hoje. A gente está sempre procurando ser cada vez mais jovem, né? Se renovando, é um grande desafio também. E sou ex-aluno aqui da Unicamp, que também tenho muita satisfação. Sou formado em Economia aqui pela Universidade de Campinas, por iniciativa do meu pai, que também quis que a gente ainda continuasse tendo esse vínculo com a cidade de Campinas. Então, 10 anos depois de ele ter saído aqui da cidade, eu retornei para fazer o meu curso, e em 83 me formei, e voltamos a São José, onde toda a família continua vivendo. Meu pai, inclusive, retorna em 69 para continuar dando aula no ITA. Ele sai do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, professor do ITA, formado em Física na Universidade Estadual de São Paulo. É chamado para ser professor lá no ITA, e depois recebe também um convite muito bacana para vir desenvolver e desempenhar essa importante tarefa aqui do Centro de Computação. Depois volta para São José dos Campos, continua no ITA, vai para o Departamento de Meteorologia, e em agosto de 2007 ele veio a falecer. Mas fica aqui os nossos sinceros agradecimentos de toda a família por uma homenagem muito bacana, um momento muito especial, e em nome de toda a nossa família agradecemos muito ao Centro e parabéns pelos 50 anos bem vividos, essa história bonita construída até os dias de hoje. Muito obrigado. Convidamos o senhor Luiz Roberto de Castro Siqueira Júnior, representando a família do professor Luiz Roberto de Castro Siqueira, a fazer uso da palavra. Pode parecer estranho, mas eu não sou Luiz Roberto, não é? Nunca se sabe, contudo. Eu sou Márcia, filha do Luiz Roberto Siqueira. Nossa família tinha um orgulho do meu pai incomensurável, principalmente pelos causos que ele contava aqui da época em que ele estava na Unicamp. Eu me sinto emocionada, desculpe, eu não sou um Luiz Roberto, então ainda sou uma moça. E me sinto emocionada em falar dele. Ele faleceu em julho de 2014, deixando nossas vidas mais chatas, porque ele era muito bem-humorado, muito divertido. Jamais alcançarei esse humor que ele tinha. Eu vou ler brevemente umas palavras escritas por nós, em homenagem ao meu pai, e não só ao meu pai, mas também como ao Centro de Computação da Unicamp, como disse o representante do outro superintendente, que é uma homenagem muito justa também. Esses 50 anos, uma história fantástica, uma história de muitas realizações, e que continue sempre para frente, sempre com mais histórias ainda, com mais realizações, mais coisas boas acontecendo. Bom, primeiramente, como eu já disse, agradecemos a homenagem. O meu pai dizia sempre que, apesar de, no decorrer de sua carreira, ter trabalhado em grandes empresas do setor privado no mundo, ele só conseguiu realizar seu projeto de instalar o primeiro supercomputador em uma universidade brasileira em um tempo recorde de menos de 3 anos, por ter encontrado nesta casa uma equipe de primeira linha e um reitor que lhe deu todo o apoio, e que sem ele jamais este projeto teria sido implantado. Nesta casa ele foi muito feliz e sempre dizia que ele não tinha funcionários aqui, e sim amigos, e que graças a eles ele encerrou sua carreira com chave de ouro.
Então, essa é realmente a impressão que eu e minha família sempre tivemos, que a Unicamp foi um lugar muito especial para o meu pai, um lugar do qual ele se orgulhava muito de ter trabalhado, de ter participado de sua história, e dizia sempre desses funcionários que, na verdade, não eram, e sim amigos, pessoas que ele considerava como sendo de sua família ao longo de seu desenvolvimento profissional. Agradeço a todos, estou muito emocionada, como toda a minha família. Muito obrigada. Convidamos o professor Hilton Silveira Pinto a fazer uso da palavra. Oi, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Eu trouxe o papel porque a questão de 20 anos, eu não precisava do papel, agora eu preciso para lembrar. Mas, bem, nós tivemos aqui uma atuação, acho que um pouco mais longa, de 1990 até 1998. Foram 2 reitores, e o primeiro deles sendo o professor Vogt, que basicamente deu um apoio assim integral a todas as atividades que nós tivemos no Centro de Computação. Nós começamos construindo esse prédio, que o Vogt apoiou diretamente, projeto que nós tivemos de grande valor com a FINEP, que nós compramos computadores, compramos o IBM daquela época, e uma boa parte financiado pela FINEP, que é a fundo perdido na realidade. Nós compramos naquela época também, por iniciativa do professor Armando Turtelli, que foi quem, na realidade, era presidente ou coordenador do grupo de informática que foi criado na época, para haver um controle um pouco melhor financeiramente. Então, na época, nós compramos cerca de 1000 microcomputadores, lembrando que microcomputador naquela época era alguma coisa assim como nome feio, ninguém tinha ideia de como funcionava, como era, como não era. Na época nós compramos 1000 máquinas, distribuímos pela Unicamp, e também nós fizemos um financiamento ao pessoal, aos professores inicialmente da Unicamp, para pagar R$100 por mês durante o tempo que durasse a dívida. Claro que todo mundo pagou metade, a outra metade ficou por conta da própria Unicamp, né? Mas foi um projeto legal porque nós conseguimos passar microcomputadores naquela época, que não existiam, para professores, inclusive alunos e outros colegas que tinham em outras instituições de pesquisa. Bem, também na época nós tivemos a satisfação, eu estou falando isso para dar uma justificativa quer dizer, a quem merecia ser agradecido, que era o professor Vogt, que sempre deu um apoio integral para o centro de computação. E o professor Armando Turtelli, que também, como presidente do Conselho de Informática, sempre apoiou o centro de computação, financeiramente e com planos de trabalho. Então, nós tivemos, na época, a criação do Senapad, que o colega, o professor Edmundo, foi quem ficou como chefe naquela época, e também, assim, umas outras atividades de treinamento de pessoal, de formação de pessoal, que, felizmente, nós tínhamos uma sala, né, acho que quem falou, o professor falou, uma sala de treinamento que era bastante usada. Então, isso aí, eu insisto, isso aí nós tivemos um apoio integral dos reitores, principalmente do professor Vogt. Posteriormente, o professor Martins, ele ficou mais ou menos assim, na dependência do faça como quiser que eu apoio. Bem, também aqui, efetivamente, eu queria deixar um agradecimento pro José Luiz Silveira, o popular Bola,
que foi quem sempre deu um apoio para a gente aqui, auxiliou muito a gente como amigo e como profissional. Então ele fica claro aqui o agradecimento ao Bola. Bem, é isso daí, gente. Então eu acho que eu teria que ter estendido essa fala aqui um pouco mais, exatamente para fazer um agradecimento a quem deve ser agradecido realmente. Bola, professor Vogt e professor Armando. Muito obrigado. Convidamos o professor Hans Kurt Edmund Lisenberg a fazer uso da palavra. Boa tarde. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a homenagem e, como o professor Raimundo falou, administrar centro de computação não é tarefa fácil, e não é. Eu vou tentar falar as duas coisas. O centro de computação, ele é um prestador de serviço, né? Ele apoia a atividade meio da universidade e com isso ele tem, digamos, um telhado de vidro enorme. Sim? Quando as coisas funcionam bem, ninguém lembra do centro de computação. Está tudo rodando bonitinho, coisa, né, não faz parte da paisagem. Na hora que alguma coisa dá errado, é aquele alvoroço. Sim? Na época lá que eu era superintendente, diversas vezes fui chamado na reitoria para dar explicações sobre alguma coisa que tinha acontecido. Era sempre algo muito complicado para amainar, né? Tinha muita gente que queria desmembrar o centro de computação, distribuir entre as unidades e coisas assim, os técnicos daqui. Então era uma tarefa difícil nesse sentido. A gente passou também do ponto de vista tecnológico, a gente teve o desafio, por exemplo, que foi citado ali, do bug do milênio. Também, antes, a gente estava pendurado na PRDU. Antes da gente mudar, porque tinha que ser antes da virada do ano, eu fui lá na pró-reitoria e falou, olha, nós vamos desligar o supercomputador, que nem acionar o botão vermelho de uma bomba atômica. E a gente teve, o trabalho foi muito eficiente de todos os técnicos aqui, não teve um problema no dia seguinte, tudo rodou normal. Então foi, os meus agradecimentos aqui tardios em função dessa tarefa que foi muito bem executada. Bem, por que não foi só difícil? Foi, de certa forma, também fácil, porque eu encontrei aqui um corpo técnico muito bem preparado. O pessoal de diretoria que quase que funcionava sem mim a coisa, tão bem estruturado que as coisas estavam. Então tinha o pessoal da diretoria, as chefias, então tudo funcionava bem. A gente tinha sobressaltos, talvez eu pisei no pé de alguém, peço desculpas aí se alguém se sentiu prejudicado na minha gestão, mas a gente, que nem aquela piada lá que fala do Zezinho lá, a professora pergunta o que Dom Pedro fez pelo Brasil, ele respondeu, fez o que pôde. Então tirou 10 na resposta. A gente aqui, como a comunidade, fez o que pôde na época, não é mérito meu, é mérito de todo mundo aqui. Então, aqui os meus agradecimentos a todos que ainda estão daquela época, muita gente já se aposentou, mas muito obrigado a todos. Convidamos o professor Marco Aurélio Amaral Henriques a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Já faz algum tempo que eu não subo aqui e me dirijo a essa comunidade, Então bate uma nostalgia, E antes de começar, eu queria
ressaltar um fato que eu acredito o professor Hilton, o professor Hans, e acredito que os demais superintendentes que estivessem aqui também pensariam o mesmo, né? Cada vez que a gente volta, a gente encontra mais caras novas, né? E a gente vai se sentindo, nossa, né? O tempo está passando rápido. Mas muitas das coisas que já foram faladas aqui tornam dispensável eu repeti-las, mas eu gostaria de reforçar algumas, né? Uma delas é que eu também estou na faixa dos 5 pontos alguma coisa, né? Então eu estou me sentindo renovado, né? Junto com o Centro de Computação, estamos aí crescendo juntos e nos renovando juntos. Eu queria... Acho que não tem muito o que falar a não ser agradecer, certo? Não tem muito o que falar. Eu acho que essa homenagem que o Centro de Computação decidiu fazer é uma gentileza muito grande para conosco, que aqui estivemos convivendo durante algum tempo com vocês, né, fazendo parte dessa família. Nós, no nosso caso, superintendentes, nós temos a carreira de docente, nós temos outras atividades e aí somos acolhidos por essa família aqui, né, e fomos muito bem acolhidos. Pelo menos eu posso falar no meu caso, eu acredito que o José Raimundo, o professor Hans, o professor Hilton também, todos foram muito bem acolhidos e isso permitiu que a gente trabalhasse em conjunto da maneira bastante harmoniosa. Eu tenho recordações muito positivas. Foi falado aqui que durante todo esse período, né, da história do Centro de Computação, desses 50 anos, não se conhecem eventos de grande ruptura, problemas de interferência política, etc., que trouxessem algum impacto maior na vida do Centro de Computação. Lógico que turbulências acontecem, né? Sempre tivemos esses problemas, mas para mim ficou muito claro, né, como o espírito de profissionalismo que impera aqui nesta casa é forte e como ele sempre fez com que todos procurassem resolver os problemas da melhor maneira possível, muitas vezes deixando outras questões de lado, né? Então, eu vejo essa homenagem como uma grande gentileza que vocês fazem com os superintendentes, e eu tentando estender um pouco aquela explicação que o Zé Raimundo começou com o why, né? Eu também pensei why, né? Já que eu sou mineiro também. E por que, né, fazer isso? Eu acho que a grande motivação seja aquela de preservar a história. Tudo bem que, né, colocar as nossas imagens ali para relembrar a história vai relembrar mais as nossos rostos, nossas faces, do que a própria história, mas eu queria chamar a atenção para a importância de preservar a história. Nós tivemos aqui o evento, né, dos 40 anos do Centro de Computação, há exatamente 10 anos atrás, né, e acredito, bom, houve outros eventos também de 30 anos, de 20 anos, etc., mas sempre buscando resgatar um pouco mais da história, registrar um pouco mais a história. Eu acho que isso é muito importante, é fundamental, né, porque aquele que não conhece a história está condenado a repeti-la, tá certo? Existe um dito dessa natureza. E é lógico, apesar de muitas coisas interessantes e bonitas e boas, e experiências boas pelas quais vocês passaram, e em algumas delas eu tive o privilégio de passar junto com vocês, a gente não vai querer passar de novo, né, pela experiência de instalar aqueles mainframes grandes, pesados, antigos e hoje em dia lentos, tá certo? Então não vamos querer repetir essas histórias. Estou usando só apenas esse aí como exemplo, obviamente isso não vai acontecer muito, né? Bom, então queria destacar que eu me sinto bastante lisonjeado com a homenagem. Queria dizer que quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu falei, talvez eu não vou me lembrar com quem exatamente eu falei, mas uma das coisas que eu disse foi o seguinte: bom, espero primeiro não atrapalhar, porque encontrei uma casa tão bem engrenada, funcionando tão bem, graças ao trabalho de todos vocês e de todos aqueles que me antecederam na superintendência, né, que a minha primeira impressão foi essa: espero não atrapalhar, espero poder contribuir, espero poder ajudar, né? E com a ajuda da Nelma como superintendente associada e posteriormente da Alice, né, foi possível dar alguma contribuição. Espero que tenha dado alguma contribuição. Gostaria de falar também do apoio que nós tivemos, né? O professor Hilton falou do apoio da reitoria. Nós também, eu não podia
nunca deixar de falar do apoio que nós tivemos do professor Paulo Eduardo, também conhecido como Paulão, que foi durante muitos anos pró-reitor de desenvolvimento universitário. E apesar das grandes dificuldades, dos problemas que nós vivenciamos naquela época, cada época tem suas próprias dificuldades, né? Acho que é difícil alguma não ter. Mas eu me lembro claramente do franco apoio, da confiança que ele tinha nas pessoas do Centro de Computação. Eu me lembro de comentar com muitas pessoas de como a pró-reitoria, né, na pessoa do professor Paulo, como ele respeitava, como ele escutava e como ele atendia as nossas demandas. Nós conquistamos muitas coisas graças ao apoio dele. Certo? Então, queria deixar registrado isso aqui também, né, lembrando aí um pouco do que o professor Hilton comentou. Bom, então, como eu disse, não tem muito mais o que dizer a não ser, né, agradecer a todos, né, desejar que essa casa continue sempre unida, avançando, trazendo a Unicamp cada vez mais, trazendo a Unicamp de uma maneira cada vez mais forte para o futuro, porque vocês sabem, vocês veem que a tecnologia da informação invadiu de vez a vida de todo mundo. Não, antigamente ela estava invadindo apenas a vida profissional, apenas nos locais de trabalho, mas com o avanço da TI e das tecnologias de comunicação, hoje a gente vê praticamente qualquer pessoa idosa, qualquer jovem, quer dizer, não tem idade, não tem classe social, todo mundo fazendo uso de TI, né? E isso torna cada vez mais importante o trabalho que todos vocês fazem aqui, né? Obviamente que vocês estão focados em prestar o trabalho para a Unicamp, mas esse trabalho acaba repercutindo fora também, tenho a certeza disso. A Unicamp e o Centro de Computação, a área de TI aqui, é sempre vista como uma referência, a gente conversa com outras pessoas aí fora e sempre essa casa é vista com muito respeito e como uma referência, né? Então, eu queria dar os parabéns ao Centro de Computação pelos 50 anos e principalmente a todos vocês que fazem do Centro de Computação o que ele é. Muito obrigado e parabéns a todos. Convidamos o professor José Raimundo de Oliveira, superintendente do CCUEC, e o senhor Rubens Queiroz de Almeida, superintendente associado, para realizar a entrega de uma lembrança do CCUEC aos homenageados. Solicitamos que, após receberem a lembrança, permaneçam no palco para uma foto recordação. Convidamos o senhor Alfredo, representando a família do professor Alfredo Fernandes de Almeida. Senhor Luiz Roberto de Castro Siqueira Júnior, representando a família do professor Luiz. E a irmã também, né? Agora? Os dois, né? Professor Hilton Silveira Pinto. Professor Hans Kurt Edmund Lisenberg. Professor Marco Aurélio Amaral Henriques. Meu chefe de departamento.
Podemos fazer uma foto com todos, Rafael? Acho que um pouquinho mais para cá. Gente do céu. Gente, ele não quer apagar. Não quer apagar, gente. Quer que a luz continue. Se a família quiser subir todos, por favor, fiquem à vontade. Os homenageados podem retornar aos seus lugares. O nosso superintendente associado fará uso da palavra. Eu queria... É uma charada, né? O que quase todos os superintendentes passados e atuais têm em comum? A Rosângela, né? Eu não acredito. A Rosângela é o nosso anjo da guarda, né? Tá sempre lá cuidando de todo mundo, dando umas dúvidas de vez em quando a gente merece, mas sempre com muito carinho, né? Então, Rosângela, muito obrigado por todo esse tempo e uma lembrancinha para você. Rosângela, nós tentamos fazer uma lembrancinha aqui para marcar, né? As pessoas vão reconhecer, né? Só explicando, isso aqui é o que a gente chama de PI, é a identidade do patrimônio, né? Que está em todos os equipamentos aqui do Centro de Computação, ele tem um número. A Rosângela passa a fazer parte desse patrimônio. Olha. A placa metálica, infelizmente, não ficou pronta. Nós até adiamos a data desse evento por conta da placa, mas por enquanto vai ser só... Mas a placa de metal chega. Estou esperando. Sou eu. 50 vezes 1. Olha o tamanho de 50.
Bom, gente, nós vamos encerrar então o painel aqui com os quadros que representam os superintendentes, né? Na verdade, não é a própria foto, nós fizemos uma arte em cima Fala de... Não, então... Nós vamos encerrar, então, o pano que está cobrindo a galeria do superintendente, né? Como eu disse, nós colocamos aqui para que, simbolicamente, eles participem de todas as nossas atividades que estão aqui no auditório. É um espaço de eventos alegres, né? Eventos, muitas vezes, eventos festivos, né? Então, vocês vão estar sempre participando dessa alegria nossa, tá? Eu vou convidar, então, a família do professor Alfredo como primeiro. São 3 pontos aqui. Eu vou pedir para o professor Alfredo, o professor Siqueira, o representante da família, aqui no meio, e na ponta o professor Marco Aurélio. Puxa, vamos tentar puxar de uma vez. Se puxar e cair tudo... Podemos puxar. 1, 2, 3. A galeria foi feita de uma forma que pode ser anexado os novos superintendentes, né, à medida que for passando o tempo, né? Mas é isso aí, gente. Está pronto. Tudo bem. Pelo tamanho aqui, dá para ver que vai chegar até 200 anos. Tá? Se não puser, tu do nosso saguão desse andar. Muito obrigado pela presença.